Podem se sentar. Eu acho que eu vou ir para baixo, até falei ali. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui pode? Tá bom aqui? Eu quero estar mais perto de vocês, que eu tenho passado uma semana relutando o que Deus colocou para eu falar, e então hoje, talvez a única coisa que eu não consiga ser é engraçado. Não que a palavra é um pouco melancólica. Oh, brother, obrigado. Deus abençoe. Mas é uma realidade que a gente está vivendo. E eu fico feliz porque mesmo quando Deus fala algumas coisas para a gente, e a gente reluta, a gente vê sinais. Por isso que é importante, a gente muitas vezes questiona, né, o cronograma do culto em geral, né? Se a gente fazer uma pergunta, por que vem o louvor antes? Uma época, até eu e a Bruna, ela me passou uma visão, né, sobre o louvor, sobre tempo de louvor, a importância para preparar o ambiente. E aí hoje, o que o Pedro fez na última música, não que todas as músicas Deus não tenha falado, mas da gente orar pelas pessoas, depois orar pela bandeira do Brasil, né? Eu ia até falar para deixar a bandeira, acho que talvez nos cultos a gente deixar ela em algum lugar, né? Até para representar o Brasil sendo levantado novamente. E é interessante porque na bandeira é escrito ordem e progresso, que é uma sugestão. Se você não souber como orar sobre o seu país, sobre essa nação, você pede para Deus: Deus, traga ordem para o nosso país. Infelizmente nós estamos vivendo uma desorganização tão drástica que o nosso país está sangrando. E se não houver ordem no nosso país, nós infelizmente não vamos viver o progresso. Então peça para Deus: Deus, traz ordem no nosso país, para que a gente possa ter progresso. E pensando nisso, eu queria que viesse aqui hoje, felizmente, né, nós estamos com menos pessoas, porque nós temos aí o encontro, sabemos que algumas pessoas estão lá, que fazem parte daqui, né? Mais feliz ainda, porque semana que... Ai, gente, abre um parênteses. Perdão, Bruna. Nossa, eu estou tão assim a semana com essa pregação. Nós temos visitantes hoje? Alguém está nos visitando aí? Não? Não tem, Bruna. Vamos lá. Esqueci, gente. Me perdoa, Bruna. E nós temos agora, semana que vem, né, o encontro. É semana que vem já, no final de semana que vem, vamos orar por isso. É muito importante a gente orar por isso, porque a gente sabe o quanto vem retaliação nessa semana. Então a gente tem muita coisa com a força de nós, como jovens, para orar todos os dias, né? E eu quero contar uma experiência sobre algo que veio da Bruna. Se eu não me engano, foi a Bruna que começou isso, de orar pela nação, né, de orar pela bandeira. Eu fico na casa de uma pessoa, quando eu viajo, uma das viagens que eu faço, uma das cidades, eu não fico mais em hotel, porque eu construí uma amizade com uma pessoa e eu fico no apartamento dele e, infelizmente, ele precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, porque hoje ele está fora dos caminhos de Deus. E eu passando algumas coisas sobre uma ministração, eu não lembro o que eu queria mostrar, de um culto de jovem específico, e quando eu coloquei, a Bruna estava orando pela nação. E é interessante porque esse rapaz, ele é um dentista, o cara ganha bem, que é o que faço o salário dele, então eu sei quanto ele ganha, mas não vem ao caso. Mas é uma história, infelizmente, que eu fico no apartamento dele, hoje eu entendo por que Deus quer que eu esteja lá. E ele começou a chorar simplesmente porque a Bruna estava orando pelo Brasil. Eu nem cheguei a comentar com a Tati sobre essa história, porque, na verdade, cheguei ontem à noite de viagem, e aí hoje eu tive muitas programações, o Miguel teve amistoso, depois a gente recebeu a visita de uma pessoa lá em casa. E ele começou a chorar, eu perguntei para ele por que ele chorava. Ele falou: eu não sei por que eu estou chorando. Eu só não sei por que essa moça quer me falar que Deus me ama. Foi uma frase mais ou menos desse sentido. Eu falei assim: Ronaldo, que moça? Ele falou assim: você mostrou aquele vídeo para mim, eu fui dormir e Deus falava assim: essa moça quer dizer que te ama, que Deus te ama. Deus te ama. Mas eu mostrei o vídeo, aí eu fui ver de novo. E estava orando pelo Brasil.
Sabe o que acontece, gente? Eu vou falar, na verdade, tomara que essa gravação não... Esse rapaz é um homossexual, mora com outro rapaz. Ele mora junto, o cara é médico, na verdade, está fazendo uma faculdade de medicina, ele paga a faculdade desse cara que fica fora. E aí uma simples oração, não é simples, né? Mas vamos tratar assim. E uma bandeira, ele se viu dentro do país. Ele se viu importante, ele se viu a mensagem de uma oração, a importância do simbolismo, das atitudes que a gente tem, né? E a gente muitas vezes fala, de novo orar pela bandeira, né? E de novo a gente faz isso. Um cara que está fora do templo, da igreja, ele é católico, né? Então ele é aquela história, sou católico, mas não praticante. Ele viu através de uma representação de uma oração pela nação, que a Bruna estava falando para ele, Deus te ama. Se a gente não tiver essa convicção, nós não vamos conseguir levar o amor de Deus. Eu tenho pensado muito sobre algo que me marcou, muitas coisas me marcaram em Ribeirão Preto, mas o que mais me marcou lá foi a respeito de que nós entraríamos num novo tempo. Eu não tenho muito hábito de levantar a mão para receber as coisas, e eu preciso parar com isso. Mas aí, quem quer receber? E tudo que falava, eu ia lá, né, meio zezão, eu não acredito que Deus também não deixe de fazer isso, mas a ousadia nos aumenta a intensidade daquilo que a gente quer receber. Quanto mais eu for ousado, quanto mais eu for ativo, mais benefício eu recebo. É por isso que entre todos que quiseram casar com a Tatiana, eu casei. De todos que queriam ser o melhor amigo do Ninão, não sou eu. Por quê? Não fui tão ousado. Então, assim, acontecem coisas na nossa vida mediante a nossa intensidade. E com Deus não é diferente. Eu vou ler hoje uma história que está em Lucas 5, 17. Mas antes eu queria que viessem aqui pelo menos uns 6 homens. E o Rafael, o nosso líder, o meu líder. Chega aí, Rafa. Vem aí. Não vem, precisa de bastante homem. Chega aí, Vini. O Daniel não adianta nem vir. O Daniel com essa asa quebrada aí, tomou uma estilingada. Chega aí. Foi convocado. É para vocês entenderem algo antes de eu começar a ministração. Isso é tudo que temos? Esse aqui nós sabemos que também está meia fase. Tá, vamos ver se dá assim, beleza? Ô João, levanta o Rafa para mim. Levanta o Rafa. Não, então simula que você está tentando para não se arrebentar e acabar com a minha pregação e com a sua vida. Não deu? Tenta ajudar ele. Cria a estratégia de vocês também, né? Para não vai derrubar. Vai lá, dá uma força lá. Vai lá, vai ajudando todo mundo. Vamos ver quanto tempo vocês conseguem sustentar o Rafa. Bom, de qualquer forma, vocês não podem jogar o cara no... É meu líder, gente. Amanhã eu estou na escala, eu pego o banco. Amém? Pode pôr no chão aí, vocês derrubam o cara. Podem sentar, obrigado. Vocês vão entender daqui a pouco. Dá um aplauso para eles aí. Lucas 5, 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e os doutores da lei, e tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia, de Judá e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico. O Rafa não está paralítico, é algo que eu vou fazer com o Rafa aqui, um ato profético, ok? Um paralítico, e procuravam fazê-lo entrá-lo diante de Jesus. Então, não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse ao homem, teus pecados estão perdoados. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, continua sendo profundo e simples na nossa vida. Nós não queremos sermos barrados por palavras difíceis, nós não queremos ser barrados por
posicionamento, nós não queremos ser barrados por status, nós não queremos ser barrados por ego, nós não queremos ser barrados por soberba. Nós queremos ser intensos por sermos puros na Tua presença. Fala conosco nessa noite da forma que nós estivermos preparados para receber da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, nessa palavra aqui que eu falei, eu quero explicar algo para vocês sobre o que a Bruna tem feito, sobre o que eu fiz com o Rafa, porque mudar o Brasil é muito difícil, né? A gente pensa assim, poxa, mas como que eu vou mudar o Brasil? E a gente foca muito em quem vai sentar lá e vai ser o presidente. Infelizmente, a nossa nação passa por um período de muitos afrontos, né, com a igreja. Eu acabo acompanhando algumas situações mais presencial, por alguns envolvimentos que eu tenho, até com o trabalho, com as coisas que eu faço. Então, eu tenho percebido hoje, eu vi algo também que não fiquei feliz, mas também não vou nunca trazer sobre isso, não vou trazer à tona a causa, porque a causa já é existente. O nosso país sangra. E o foco aqui não é a gente buscar a causa, é buscar a solução. Porque a gente já sabe que a gente precisa decidir melhores líderes, né, para poder governar o nosso país. Nós precisamos buscar também na nossa vida que nós podemos ser melhores em tudo. E baseado a isso, eu percebo que um novo tempo da nossa vida, quando eu perguntava para Deus, Deus, o que é esse novo tempo da minha vida? Eu vi uma grande caixa. Uma caixa, assim, parecida com caixa de papelão. E quando eu me aproximei sobre ela, eu olhei dentro dela, lá existia minha família. Lá estava minha esposa, meus filhos, num canto se divertindo. No outro canto estava o meu carro que eu comprei. No outro canto estava a minha casa. No outro canto estava o dinheiro que eu tenho na conta, deve ser uns 7, 8 reais hoje. Negativo, mentira, misericórdia. Ali estava o meu trabalho. Ali estavam os meus amigos, tudo repartido na caixa. E aí o novo tempo que eu entendi representava a caixa. E aí, o que eu entendo sobre o novo tempo é o que eu vou fazer sobre o que está dentro da caixa. Se a minha família está num canto, eu preciso centralizar ela. Eu converso muito isso com a Tati. Da forma que nós nos tratamos, da importância e intensidade como marido e mulher. Porque muitas vezes, dentro dessa caixa, eu estou tão ativo com tudo que eu chego perto do meu espaço onde está a minha família, e quando eu chego, o meu foco é os meus filhos. Ontem eu cheguei de viagem, morrendo de saudade dos meus filhos, e a primeira pessoa que eu fui, foi atrás de quem? Não foi da Tati. Foi meus filhos. Não, o Ninão não estava lá, não. Eu vi a Helena brincando num playground da churrascaria que eu fui, e eu já corri, e aí ela vê eu, e foi uma alegria. Depois eu fui atrás do Miguel, e aí eu cumprimentei todo mundo, e são hábitos que a gente muitas vezes não percebe, mas fala, poxa, mas o que tem de errado nisso? Não tem de errado se você fizer uma vez, se você criar uma frequência sobre isso, você deixa de priorizar o que é prioridade, e você vai mudando as peças dentro dessa caixa. O novo tempo na nossa vida é quando nós olhamos para a nossa vida e a gente fala, poxa, o que aqui não está batendo com aquilo que eu preciso viver para ser diferente? Se você não mudar as lógicas do que você classifica como importante dentro da sua vida, você jamais vai mudar um novo tempo. Você vai passar por um novo processo e você vai olhar do lado, uma pessoa sempre movimentando, sempre mexendo na caixa, e você fala, por que na vida dela aconteceu e na minha não? Sabe por quê? Porque você só é um observador da vida. E muitas vezes, quando você olha para a sua caixa, você quer medir sobre a caixa dos outros. O nosso país hoje vai mudar quando cada um priorizar a sua caixa. Quando você olhar para a sua vida e entender que o que você pode fazer com o que você tem é o seu melhor, faça com aquilo até que você tenha coisas melhores para fazer melhor ainda. Não ache que porque você não pode fazer nada, você vai querer parar os outros. Nós temos essa facilidade. Isso acontece muito no trabalho. Quando tem promoção, né, as pessoas são promovidas e a gente fala, por que não eu? Né? E a gente olha
e questiono um movimento melhor, semana passada, eu demiti 80 e quantas pessoas? 86, 87 pessoas. Falei, Jesus, mas nunca demiti tanta gente assim. E essa semana aqui nós contratamos 38 novas pessoas. E é um movimento, o mundo está movimentando. A caixa da vida está se movimentando. A questão é que muitas vezes nós perdemos o valor daquilo que nós somos e o que nós temos. O que eu quero falar com vocês nessa noite, o que o Pedro fez aqui, é que o Brasil está passando por esse processo, mas o Brasil é a nossa igreja. O Brasil talvez seja a casa de alguns aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito difícil eu falar sobre o que eu fiz com o Rafael, porque naquele canto ali nós temos dificuldade. Ali falta pessoas, e o Rafa tem suplicado para as pessoas, olha, se alguém puder ajudar, a nossa igreja precisa de pessoas para dar aula. O nosso Brasil sangra, e a gente precisa se movimentar. Se movimentar é carregar os nossos líderes. Se movimentar é parar de pensar que só você tem problema e enxergar o problema do outro e falar, olha, eu preciso simplesmente fazer com que mais gente chegue até Jesus, para que aconteça na minha vida ou na vida do outro que acontece comigo. Eu falei com uma pessoa aqui hoje, antes de começar o culto, perguntei de uma pessoa, e aí eu fui e mandei mensagem para ela. E essa pessoa mandou uma mensagem para mim e me doeu a forma que a pessoa escreveu, porque ela falou, que bom que você lembrou e tal, mas eu estou sim um pouco afastado e ficando um pouco quieto. Gente, se a gente não se preocupar com aqueles que estão deixando de estar sentado do nosso lado, o Brasil está aqui, ó. São essas peças que estão faltando. O Brasil está dentro da nossa casa, são as peças de mais amor e menos cobrança, mais vida e menos vivência. Porque a vivência é aquilo que eu passo sobre alguém. Vida é o que eu sou para alguém. A vivência é convivência. Eu convivo com alguém, eu convivo na igreja, eu convivo com os amigos. E aí o dia que eu estou bem, eu vivo. O dia que eu não estou bem, eu não falo. O dia que eu quero ser um bom marido, eu sou. O dia que eu não quero, eu não sou. Isso é convivência. Viver é deixar de ser para fazer para o outro aquilo que talvez nem eu queira fazer. O Brasil sangra. E é isso que falta para nós como igreja. O que nós vamos fazer com esse monte de homem que chegou do encontro semana passada? O que nós vamos fazer com essas mulheres que estão, nesse exato momento, recebendo e sendo cheias de Jesus? O que nós vamos fazer semana que vem com os adolescentes? Ia falar jovens, né? Vai ter jovens, sei lá, não sei. Hã? E aqui vai ser, esse aqui é só adolescente. O que nós vamos fazer com esses adolescentes quando chegarem? Porque a gente percebe quanta rotatividade. Gente, nós estamos passando uma situação dentro da nossa igreja. Pessoas não querendo mais viver o que a igreja oferece. Não entendendo a necessidade do servir. Eu já peguei muito banco, gente. E eu lembro quando eu pegava banco, não é orgulho para isso, mas é que sobrava tanto músico. E hoje a gente percebe que não dá nem para afastar, né, Rafa? Aqui, se aprontar, não fica de banco. De castigo, agora você vai tocar a escala toda. 1 mês de escala. Porque falta coração disponível. Desperta em você o dom que o Brasil espera. O Brasil, ele precisa de ordem para que ele viva um progresso. A nossa igreja, os ministérios precisam passar por um processo de ordem para que nós vivamos um progresso. Eu não sei quantos aqui receberam a palavra de viver um novo. Mas para viver um novo, você precisa mexer nessa caixa. Tira o que não serve mais. Troca pessoas que te atrapalham, isso também faz parte, viu? Trocar pessoas, e não é trocar pessoas porque elas são descartáveis, é que chega um nível da nossa vida que a gente precisa entender que naquele momento essa pessoa não vai deixar eu avançar. Esses dias atrás uma pessoa me perguntou por que Jesus subiu com 3 e 9 ficaram lá embaixo e ficaram com medo de expulsar o demônio. Se Jesus gostava, ele tinha os 3 como mais queridinho. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Deus, ele tem um amor tão grande por nós que vai chegar momentos
Porque ele vai nos expor a uma situação para que nós entendamos a capacidade que nós já temos para fazer algo. Mas vai chegar um tempo que ele vai falar assim: vem para perto de mim, e mesmo que você durma e não ore, fica aqui, para que lá embaixo você não se arrebente. Naquele momento, Jesus queria mostrar para 9 pessoas: vocês estão prontos para viver aquilo que eu te dei? Mas o medo faz com que a gente viva muitas coisas dentro da igreja de afastamento e não crescimento. O jovem, ele tem uma capacidade de iniciar algo, mas ele não consegue sustentar algo por muito tempo. Por quê? Porque aí vem as decepções, vem as trocas de escola, vem as trocas de amizade, vem a rejeição, né, emocional, porque ele muitas vezes se sente desprezado. Ele não é desprezado, mas pega um momento dele lá, ele não está legal, ele constrói dentro da vida dele uma barreira e ele para. E a gente acaba fazendo isso. E aí, de repente, você pergunta para uma pessoa que está aqui dentro: quantos sabiam que tem gente que não está vindo aqui e está ferida? Levanta a mão. Pra você ter uma ideia, acho que nem 5 pessoas levantaram. Quantos sabem que quase todos os ministérios precisam de gente para trabalhar? Já aumentou. Então você vê que o Brasil é isso. Quando nós orarmos ali, a gente precisa olhar para a bandeira e falar assim: Deus, aonde eu me encaixo para que venha a ordem e eu viva um progresso? Brasil não é uma bandeira. Brasil não é um presidente. Brasil não é o Senado. O Brasil, a maior parte da Constituição e tudo que a gente vive, ela tem as regras, as leis e tudo, mas o Brasil, ele é movido pelo povo. E o reino, a mesma coisa. E é tão real isso, que uma pessoa que podia ter vindo aqui e dado carteirada, falando: não, eu sou o rei, faz. Ele falou assim: olha, por eu ser rei, deixa que eu faço por você. A gente precisa mudar a nossa visão, para que toda vez que a gente olhar para a bandeira e todas as vezes que nós orarmos a partir dessas semanas, né, que a gente vai fazer isso, a gente consiga enxergar aonde eu posso fazer alguma coisa ali. Nas redes sociais, as igrejas estão sendo atacadas nesse momento por um movimento de política. Nós não sabemos o que vai dar daqui até novembro, gente, porque está explícito os ataques sobre as igrejas. Coisas que não tem nada a ver, está vindo para confundir a nossa mente. E se nós não tivermos certeza e convicção de Cristo na nossa vida, nós vamos negociar o Evangelho. Nós vamos negociar o amor que Deus tem para nós e vai vir dúvida. Vai vir dúvida no nosso coração. E quando vir dúvida, sabe qual é o maior problema? É que em vez de você parar, você regride e leva a gente. Esse é o problema, porque se a gente parar, está bom, que alguém passa do lado e vê que está parada. Nós não podemos mais deixar essas pessoas que são parte de nós não estarem aqui com a gente. Nós, como jovens, nós não podemos mais não saber da onde a igreja existem pedaços faltando. Nós não podemos mais, porque a Bíblia diz que jovens sois, por isso que está no plural, porque uma pessoa só não levantou o nosso líder. Mas se nós, como o grupo de jovens aqui, o culto de jovens, a rede que não pode falar que é dos jovens, mas onde não fala, o jeito que você quiser chamar, está aqui a possibilidade da maior porcentagem de mudança. Sabia disso? Porque a igreja tem os intercessores, são aqueles que vão clamar e vai trazer a graça. Nós temos os líderes que vão direcionar, que é o nosso presbitério. Mas nós temos a linha de produção, nós temos a força, nós temos aqueles que vão à frente. É os soldados que vão para a capacidade já gerada dentro de nós. A força não foi dada para o jovem porque Deus quer que a gente saia lá para fora para se arrebentar. Se Deus deu a força para a gente, é porque Ele deu a capacidade para que você tenha convicção. A vitória já está sobre você. Se você entender isso, nós vamos agasalhar muita gente a partir de semana que vem. Se você entender isso, nós vamos
rapidamente mudar o histórico dos buracos ministeriais dentro da igreja. E outra coisa, não é para a gente preencher porque existe buraco, é para a gente se enxergar parte. Não tem como a gente falar que é de uma família e a gente não se sentir parte dela. E a gente precisa entender que o Brasil clama por igrejas em movimento. Nós precisamos nos movimentar. Se a gente olhar aqui a quantidade de pessoas que nós temos aqui, deve ter... Hoje vocês contaram, Bruna? Mas eu acredito aí, pela média de cadeira, umas 60, 70 pessoas. Se a gente lutar e levar a mensagem para uma pessoa essa semana, que nós somos a responsabilidade da mudança que Deus espera para que o Brasil seja diferente, daqui uma semana nós temos em média 150 pessoas cientes disso. Mais uma semana nós temos 300 pessoas. Em 10 semanas nós estamos aí com mais de 2.000 e poucas pessoas. Em um mês, quanto nós temos propagado? Queridos, estender a mão para o Brasil é muito bom e orar é muito bom. Se movimentar é o selo daquilo que você tem pedido. Está na hora de nós selarmos aquilo que nós cremos sobre a nossa igreja, sobre o nosso país. Mas isso começa dentro da nossa família. Família física, família igreja. Os nossos líderes não aguentam mais lutar por algo que eles não são sozinhos. É tempo da gente chorar por essas pessoas, sofrer junto com elas, passar a dificuldade. Porque carregar isso sozinho é sacrificar filhos. O nosso líder louvor tem filhos, tem esposa, tem emprego que leva ele lá para Belém para trazer. Toda vez que ele vai, ele pega alguma coisa. Todo canto que ele vai, ele cata alguma coisa. Tem doença que só tem na empresa dele. E a gente precisa fazer isso. Chega de dar tapinha nas costas e não entender a dor do outro. É tempo da gente realmente fazer algo, porque Deus conta com a gente. Eu convido você, nessa noite, nós vamos orar pelos ministérios dessa igreja. Mas nós não vamos orar para Deus trazer pessoas. Nós vamos orar para Deus transformar nós, essas pessoas. Porque está aqui. As pessoas que assistem online, muitas vezes, umas não têm condições de vir. Outras, por questão da pandemia, infelizmente, esfriaram o coração e não vêm para a igreja. Tem a dificuldade. Porque essa capacidade que a internet dá, também minou nas pessoas a necessidade do corpo, né, de estar presente e tal. Mas a gente precisa enxergar uma realidade, de uma transformação que o mundo está passando, que o nosso país está passando. Nós saímos dessa pandemia, graças a Deus, mas a gente esquece de tantas vitórias e a gente vive como se a pandemia, até esses dias atrás, foi só algo passageiro e é uma gripe, e agora tem a tal da dengue que voltou. Gente, o mundo está tão bagunçado que veio aquela frente fria que diz que vai vir semana que vem de novo, né? E uma frente fria que matou pessoas. Nós perdemos pessoas por uma frente fria, por uma bagunça até no sistema climático. Nós estamos vivendo um mundo muito nos finais dos tempos. Jesus está voltando. E nós não podemos mais não nos preocuparmos com aquilo que incomoda com o outro. Esquece um pouco daquilo que você vive para você e vive pelo outro. Orar pelo Brasil é orar por aquele que está sentado do seu lado aí. Pedir para Deus trazer ordem e progresso é você se posicionar e falar: eu sou aquele que pode, de alguma forma, porque eu tenho ordem vinda dos céus, de um comportamento de viver aquilo que Deus quer, trazer progresso para o nosso país. Mas a gente não vai conseguir mudar Brasília, a gente não vai conseguir mudar, mas a gente começa mudando o Santa Lúcia. Aqui é Santa Lúcia, Vila União? Santa Lúcia, aí os bairros ao redor, a nossa cidade, e assim vai. Quantos estão comigo nessa palavra? Queria pedir para você se colocar de pé. Queria que o Rafa e a Ju viessem aqui. São líderes de ministério. Quem mais é líder de ministério aqui? Só o Rafael?
Feche seus olhos. Se você precisa ser carregado para se chegar até Jesus, pede nesse momento: Jesus, manda pessoas para me carregarem até você. Mas se hoje você se sente preparado para carregar alguém, peça a mesma coisa para Jesus. Jesus, tira tudo aquilo que me paralisa a fazer aquilo que eu já devia ter feito. Nós não podemos sair daqui nessa noite com os mesmos comportamentos. Não é vergonha a gente, muitas vezes na vida, precisar ser carregado. Vergonha é saber que Jesus está passando por nós e nós desprezarmos o milagre. Não é vergonha a gente, muitas vezes, não querer carregar as pessoas. Vergonha é deixar que o mundo tire aquilo que Deus já colocou dentro de você. Eu creio que essa palavra, se ela for vivida na intensidade, se nós continuarmos orando pelo nosso país, as coisas vão acontecer. Uma pessoa foi tocada numa cidade a 80 quilômetros daqui, chamada Araras. Não está dentro da nossa igreja. Não é da nossa comunidade. Tem tantas coisas que o mundo entrou na vida dela, mas ela conseguiu, por um ato de alguém que tem um coração em Deus, ouvir essa pessoa falar: Jesus te ama. Então, se você não se sente capaz, eu quero que você, hoje, ouça de Jesus isso. Jesus te ama. E Ele conta com você para que o nosso país resgate primeiro uma ordem ordenada do céu, para que nós vivamos um progresso que nos leve para o céu. Quero pedir para o Rafa orar pelos ministérios, por todos os ministérios que tem dentro da igreja, ministério de criança que tem, também precisa de pessoas, todos os ministérios, nós vamos orar. E enquanto ele ora, eu quero que você fale: Jesus, aonde eu posso servir? Desperta no meu coração, fala comigo, traga convicção. Nesse momento Deus vai derramar na nossa vida convicção de chamado, mas acima de tudo, um coração para a obra. Porque muitas vezes a gente fala assim: mas a obra e chamado tem diferença, tá? Um dia eu queria falar sobre isso, porque o chamado é aquilo que você vai fazer e intencionalmente você vai fazendo e Deus vai movendo e você vai crescendo e isso vai gerando intensidade. Obra é quando, mesmo que você não queira, você se sacrifica porque é o outro que naquele momento te importa. Amém? Amém. É um tanto quanto difícil, é uma palavra forte, né, de confronto, mas eu, antes de orar, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do Thiago tem falado aí do ministério. A gente está precisando de pessoas, mas eu me emociono muito em fazer esse tipo de apelo, porque eu sou muito intenso naquilo que eu faço, tanto aqui na igreja como no meu trabalho também. Acho que até por isso que às vezes eu sou um tanto quanto ausente aqui da igreja, porque o meu trabalho também consome muito da minha vida. E essa intensidade tem me levado cada vez mais a lugares maiores, tanto espiritual como profissional também. E às vezes eu me frustro, porque eu quero ver nas pessoas essa intensidade que eu tenho. Mas Deus já consertou isso dentro de mim, porque eu não posso medir os outros na mesma medida que eu sou medido. Mas eu gostaria que nessa oração que eu fizesse agora, que você se colocasse diante mesmo da presença de Deus e se entregasse intensamente a Ele. Nós temos agora, daqui a 15 dias praticamente, um acampamento, onde o tema do acampamento é Eis-me Aqui. O que quer dizer o Eis-me Aqui? O Eis-me Aqui é você falar: Eis-me aqui. Então você vai lavar o chão, você vai lavar um banheiro,
Você vai subir aqui para orar, você vai subir aqui para cantar, você vai ficar ali no cantinho para mexer em mídia do som. Então, nós não queremos que as pessoas venham por obrigação, mas por paixão. Nós temos que ter paixão por aquilo que nós fazemos. E eu clamo a Deus para que levante novos apaixonados pela obra, não pelo ministério de louvor, mas pela obra. Porque antes mesmo de eu ser um ministro de louvor, um líder de louvor, eu sou um evangelista. Eu sou aquele que levantei as minhas mãos e falei: eis-me aqui, Deus, para levar o teu amor ao mundo. Assim como o Tiago comentou que ele tem vivido no meio tem ficado as semanas, tem dias que ele fica na casa dessa pessoa que é homossexual. Eu acho que já falei para muitas pessoas aqui, mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ele é satanista. Ele tem o corpo dele todo tatuado de Satanás. Só que ele tem muitos colegas meus que também são cristãos. E quando tá junto com ele, fica lançando palavras de acusação. E eu faço o contrário. E em uma dessas oportunidades que estava somente eu e ele me questionou: você é do inimigo? Ele fala que eu sou do inimigo, mas você é diferente, porque você não vem com palavras de acusação. E aí eu falo para ele: eu não tenho que te acusar, a única coisa que eu tenho que te falar é que eu amo a sua vida, porque o Deus que eu sirvo, ele é um Deus de amor, ele não é um Deus de acusação. E ele fica até constrangido com isso. Mas é isso que nós temos que levar o amor de Cristo, o amor fraternal, não o amor de acusação. Não é acusação, é o amor. É só o amor capaz de constranger os outros. É só através do amor que um homossexual vai se render, se converter. Uma pessoa que não tinha essa certeza, não tinha essa convicção de que existe um Deus que ama, independente da situação, independente da questão, da condição. Nosso Deus é um Deus que ama integralmente a todos. Ele não faz acepção de pessoas. E nós temos que ter esse coração de Jesus, um coração amoroso. Muitas vezes eu sou levado a cometer erros por causa disso, porque eu sou muito amoroso. Eu não sei ser duro, gente. Eu não sei. Eu não sei castigar, eu não sei isso até mesmo com os meus filhos, eu não sei. Então, é difícil, é duro eu falar isso, mas é por quê? Porque eu amo intencionalmente. Então eu não sei castigar, não sei brigar e espero que de alguma maneira vocês aí que eu possa impactar vocês aí com esse amor. Bem, vamos fechar os nossos olhos, nós estamos nos delongando muito. Que você possa nessa oração colocar diante da presença de Deus mesmo, dizer: eis-me aqui, ó Pai, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, quero viver aquilo que o Senhor tem planejado para mim, quero me entregar totalmente diante da Tua presença para fazer e ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser o desejo do seu coração. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser, enfim, faça da melhor maneira, da maneira que você se sentir mais confortável. Mas não saia aqui dessa noite sem realmente ter um sinal, uma marca, um selo, comprovando aquilo que é o que Deus deseja para a sua vida. Pai amado, querido Deus, nós estamos aqui nessa noite recebendo uma porção da Tua palavra, Pai, uma palavra de amor, uma palavra que ao mesmo tempo vem para nos confrontar, vem para nos pressionar, mas ao mesmo tempo o Senhor vem e derrama o Seu amor sobre as nossas vidas e nos convence e nos fala: filho meu, eu te amo, o que eu tenho para a sua vida, o que eu tenho para você, não se compara àquilo que você possa medir. Não existe nenhuma ferramenta de medição para aquilo que eu tenho preparado para você. Então nesse momento se entregue totalmente, sem medidas, sem restrições, a esse Deus maravilhoso que é capaz de reverter situações, que é capaz de fazer tudo. Ele é um Deus do impossível. Pai amado, querido Deus, suplicamos mais uma vez pela Tua presença que já está aqui. O Seu Espírito já se faz presente aqui desde o início deste culto, dessa reunião. Mas nesse momento eu peço que o Senhor intensifique mais essa presença,
Que intensifique mais, ó Pai amado, o Teu Espírito falando a cada um aqui nessa noite, nesse lugar, que está disposto a levantar as suas mãos e dizer: eis-me aqui, eu quero viver, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, quero fazer parte da obra, eu quero servir, ó Pai amado, acima da necessidade, mas por paixão ao Teu nome. Eu quero, Pai, estar na Tua casa fazendo aquilo que for a Tua vontade, não a minha vontade, mas a Tua vontade. E eu quero fazer aquilo com amor, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus, ó Pai, que derrama do Seu amor sobre as nossas vidas. Traga, ó Pai, revelação agora nesse momento sobre aquelas pessoas que não têm uma identificação ainda com aquilo que realmente precisa ser feito na Tua casa, mas que o Senhor agora venha trazer a revelação daquilo que essa pessoa pode fazer, ó Pai, que seja em um ministério aqui da igreja, seja no ministério de louvor, de dança, seja nas crianças, nos adolescentes, mas que seja na Tua obra, Pai amado, porque sabemos que quando estamos envolvidos na obra, não há espaço para nada, Pai, não há espaço para coisas do mundo. Queremos estar integralmente, intencionalmente na Tua casa, fazendo aquilo que o Senhor deseja, Pai amado, querido Deus. Venha, ó Santo Espírito, falar aos corações. Revela, Pai, revela, Deus, no coração desse povo que clama e tem sede da Tua presença, mais amor, menos acusação. Que sejamos mais amorosos e menos acusadores. Que possamos cada vez mais levar o Teu amor, ó Pai, para esse mundo que necessita do Teu amor, pois somente o Teu amor é capaz de reverter, é capaz de converter esse mundo, é capaz de converter essa nação. O amor de Cristo, que desfaz todo embaraço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.